tenho uma paixão pela palavra, sabe? Ela me chama todas as horas, todo dia, toda noite. E eu deito, levanto. E aquilo é uma coisa preciosa, como uma mulher bonita. Senhor, ajudai-nos a construir a nossa casa com janelas de aurora e árvores no quintal. Árvores que na primavera fiquem cobertas de flores e ao crepúsculo fiquem cinzentas como as roupas dos pescadores. Quero apenas uma casa em uma rua sem nome, porém honrada, Senhor. Só não dispenso a árvore. Eu conheço inspiração só de nome. Eu nunca tive inspiração. O que eu tenho é visão. E procurei a vida inteira e não me achei, pelo que fui salvo. Descobri que todos os caminhos levam à ignorância. Não fui para a sarjeta porque herdei uma fazenda de gado. Os bois me recriam. O que o poeta tem, o escritor tem, são visões. A visão vem sempre acompanhada de loucuras do poeta, de sonhos, de fantasias, de coisinhas à toa, sabe? De bobagens profundas. Melhor jeito que achei para me conhecer foi fazendo o contrário. No episódio anterior de Paixão pela Palavra, a juventude do poeta Manuel de Barros no Rio de Janeiro, o lançamento do primeiro livro e o casamento com Estela. O amor que eu tive na vida, que eu achei que eu nunca ia encontrar uma pessoa assim, e encontrei, graças a Deus. E no programa de hoje, Manuel de Barros se afasta do meio literário, apesar do sucesso com a crítica, e volta para o Pantanal. Tem 32 anos, né, João? Que nós que eu fundei essa fazenda. Quase que ele... que é da idade dele, quase. Essas árvores aí eu plantei. Essas árvores Eu e minha mulher, Por aqui tudo é plano e bem ajeitado para céu. Não há lombo de morro para o sol se esconder de trás. O caso encosta no chão. Aí eu passei 10 anos no Pantanal, sem escrever um verso. Só assinava letra promissória. passou 10 anos. 10 anos com ela e os filhos lá no Pantanal para adquirir dinheiro, adquirir uma independência econômica para poder sustentar meus filhos na cidade. Eu não sei fazer nada, né, meu filho? Eu só sei fazer poesia, você sabe, poesia não dá dinheiro. Mas eu fui mesmo com essa intenção, viu? Com a intenção de adquirir independência econômica para eu comprar o meu ócio, para eu comprar a vagabundagem. Que eu tinha poesia na cabeça, né? Eu sentia que eu tinha esse troço. Choveu tanto que há ruas de água, sem placas, sem nome, sem esquinas. No Pantanal ninguém pode passar régua, sobretudo quando chove. A régua é existidura de limite, e o Pantanal não tem limites. Eu montava bem no cavalo, eu ia no campo, recolhia o gado, eu ferrava o gado, sinalava o gado, fazia todos os serviços da fazenda. Ainda tinha minha mulher que me ajudava, tinha um capataz que me ajudava. Fui vaqueiro, fui tudo lá.
Meu pai tinha sido arabeiro, de forma que eu tive a infância lá, sabia das coisas, como é que aconteciam. As coisas que acontecem aqui acontecem paradas. Acontecem porque não foram movidas, ou então, melhor dizendo, desacontecem. Isso aqui não tinha meio de comunicação, carro por aqui não andava, né? Avião nesse tempo não havia. Eu botei minha família toda num carro de boi, vim lá da fazenda do meu irmão, Abílio. Então ele saiu de lá para ir fundar Santa Cruz. Nós viajamos uma noite e um dia de carro de boi, o João era pequenininho. Nessa época, em termos de ocupação, ainda era pequeno. Quer dizer, a Fazenda Santa Cruz praticamente era a última fazenda naquela direção. Quando terminou de fazer o rancho, eles foram a cavalo, me comunicaram lá que estava pronto o rancho. Eu vim com a minha família, a Estela, o João, a Marta e o Pedro. Nesse tempo eu precisava montar a fazenda aqui, porque já tomei a decisão de morar aqui, sair do Rio. Que eu achava que se eu viesse para cá eu nunca mais ia poder continuar nessa perseguição literária, né? Na poesia? Na poesia, né? Mas no fundo isso foi bom para você? Foi bom para mim, foi muito bom para mim. Foi muito bom, sobretudo porque eu fiquei mais isolado, pude estudar mais. Tudo o que se há de dizer aqui sobre capivaras, nem as mentiras podem ser comprovadas. Se esfregam nas árvores de tarde antes do amor. Se amam sem ocupar beijos. Excitadas, se femeiam por baixo dos balseiros. E ali se aleluiam. Meu pai deixou para cada um 500 vacas, uma coisa assim, um pouco de tropa e tal. Em 10 anos eu tripliquei aquilo tudo. A pelagem do gado está limpa. A alma do fazendeiro está limpa. O roceiro está alegre na roça porque sua planta está salva. Pequenos caracóis pregam saliva nas roseiras. E a primavera, imatura das araras, sobrevoa nossas cabeças com sua voz rachada de verde. Eu sou uma pessoa que ou tem 2 parafusos de menos na cabeça ou tem 2 de mais. Eu acho que é uma vocação, é um dom. Os que não acreditam, eles dizem que esse dom, isso não é dom não, isso é uma disfunção cerebral. Que eu teria então uma disfunção cerebral. Qualquer artista tem, deve ter o que eles chamam de disfunção cerebral. Comigo não é disfunção cerebral não, eu acho que é o dom mesmo. Todos os caminhos, nenhum caminho. Muitos caminhos, nenhum caminho. Nenhum caminho, a maldição dos poetas. Eu acho que a gente aprende mais poesia de não estudar. E principalmente de conversar com pessoas que resolveram ser ignorantes, né? Porque é bom, né? A gente às vezes precisa desaprender umas 8 ou 10 horas por dia para poder chegar ao ponto de nomear através de imagens. Nos primórdios, era só água e sol de primeiro este recanto. Meninos cangavam sapos. Os homens tocavam gado. As coisas ainda inominadas, como no começo dos tempos. O esplendor da manhã não se abre com faca. Isso não quer dizer porra nenhuma, desculpa. Vamos de novo. Para apalpar as intimidades do mundo é preciso saber como pegar na voz de um peixe, qual o lado da noite que umedece primeiro, que o esplendor da manhã não se abre com faca. O esplendor da manhã não se abre com faca. O que é isso? Isso é uma visão que a imaginação construiu. É uma metáfora, é uma metonímia, não é? Então,
Não é coisa nenhuma. A minha poesia vive de coisa nenhuma. Desaprender 8 horas por dia ensina os princípios. Gente muito importante não é bom para poesia. Despesas para minha erudição, tiro dos almanaques. Ser ou não ser, eis a questão. Ou no verso das folhinhas, conhece-te a ti mesmo. Ou na boca do povinho. Coisa que não falta no mundo é gente besta e pau seco. Conversa de peão é muito importante, sabe? Que quando eles não acertam na gramática, eles acertam na poesia. Isso é muito importante. Redes armadas por todos os cantos, servindo de vasilhas de dormir e de cestear. No hábito de cestear ao mormaço do meio-dia, se amulheravam e se filhavam também. Esse pessoal aí que me ensina as coisas, a linguagem, eu acho que enriquece a linguagem da gente, essa linguagem do povo, da gente mais pobre, né? Sem recurso de livro, né? Assim, o peão de culatra é bago de porco, porque vem por detrás. Pessoa grisalha é cabeça de paina. Cavalo corredor é estufador de blusa, etc, etc. Você nota o peão pela perna. Esse negão da batata da perna assim grossa, esse não precisa gostar ele, porque ele não presta. Tem que ser da canelinha fina, aí é peão bom. Não é todos os peão que brinca. Uns é brabo, outros se olha para ele, abaixa o chapéu no nariz, abaixa aqui para não olhar para a cara dele. Qual que é a diversão de peão, Vanezinho? É só isso mesmo, contar mentira igual o Valdir, correr carreira e montar em boi que pula aí. Não machuca, se machucar o cara também fica quieto, com vergonha de falar que machucou. O peão é igual a televisão, ele sai do ar um pouco, mas daí logo o seguinte ele volta. Isso é que faz essa camaradagem, que faz com que haja essa camaradagem de patrão com o peão, essa amizade aqui. A gente não tem essa distância que tem, por exemplo, o enxadeiro, o peão de roça de São Paulo ou de outros lugares em Minas Gerais. Isso faz uma diferença tremenda, né? Lá o sujeito não encosta no patrão, o patrão fica meio em cima, a casa já é meio assobradada para não encostar, né? Mas aqui não, aqui essa atividade pastoril é diferente. Vaca não aceita outro que não seja touro mesmo. O jeito é ficar reparando a cobertura e contando mais um bezerro daquele ato. Só por isso se diz que o boi cria o pantaneiro. Administrar uma fazenda de gado ou fazer poesia. Dividido entre ocupações aparentemente incompatíveis, Manuel de Barros levou anos tangendo, cercando e marcando palavras, até aperfeiçoar ainda mais seu dialeto único. Na fazenda, tudo era matéria de poesia. Isso explica a força dos personagens em sua obra e tipos inesquecíveis como Bernardo. Quando de primeiro o homem era só, Bernardo era. Veio de longe com sua pré-história. É muito apoderado pelo chão esse Bernardo. Eu vou te contar a história do Bernardão. Eu tenho uma tia, a primeira irmã do meu pai, Mariana. Ela, depois de certo tempo de casada, ela ficou louca. Louca de pedra mesmo, sabe? Um dia lá, determinado, chegou um sujeito chamado Bernardo, viu? E pedindo emprego. Aí eles resolveram botar o Bernardo lá para cuidar dela. Esse é Bernardo da Mata, apresenta. Ele faz encurtamento das águas. O Bernardão é um homem da civilização, mas está no avesso, né? Porque ele é tão inocente
Que chega ao ponto que os passarinhos sentam no ombro dele e de você não senta, porque eu acho que nós civilizados temos algum mal dentro de nós que esses passarinhos que cantam aí no palco, eles não vêm sentar em você, né? E nele eles sentam. Um rio esticado de aves o acompanha. Ele não fala, não é? Ele é silencioso, mas que o silêncio dele é tão alto, viu? Que até os passarinhos escutam. Pedras aprendem silêncio nele. Bernardo conclui o amanhecer. Eu sei de bichos até do mato, caititus, não avançavam em cima dele. E as galinhas, você, por exemplo, você vai num terreiro, você não consegue pegar as galinhas, né? Galinha foge, né? Ah, quer dar um cacarejo e foge de você. E ele amansava, ele acarinhava qualquer animal que morasse ali no terreiro dele. E era uma coisa impressionante o Bernardo, sabe? Ele é um mágico. E para mim ele é alter ego meu e é isso que eu gostaria de ser, talvez, né, no fundo de mim. Bernardo está pronto a poema. Passa um rio gorjeado por perto, com as mãos aplane nas águas. Deus abrange ele. De vez em quando ele saía e ia benzer as águas do rio, benzia, fazia assim, e benzia mesmo. Eu não sei o que ele falava, porque ele tinha uma voz abortada, né? Para ele não tem importância ter ou não ter, nunca comprou nada, consumismo para ele não existe. Não sei se os jovens de hoje, adeptos da natureza, conseguirão restaurar dentro deles essa inocência. Não sei se conseguirão matar dentro deles a centopeia do consumismo. É um Rude Santo, sabe? São Francisco Rude. A chuva azula a voz das andorinhas. Eternidade é a palavra encostada em Deus. Que a minha poesia é sobre tudo, sobre nada. Se o nada desaparecer, a poesia acaba. Então, se eu fiz alguma coisa épica sobre isso, sabe? Eu devia estar doente. Prefiro as palavras obscuras que moram nos fundos de uma cozinha, tipo borra, lata e cisco, do que palavras tipo excelência, conspícuo, majestade. Também os meus alter egos são todos borra, ciscos, pobres diabos, que poderiam morar nos fundos de uma cozinha, tipo Bola 7, Mário Pega Sapo, Maria Pelego Preto, etc. Todos bêbados ou bocós e todos condizentes com andrajos. Um dia alguém me sugeriu que adotasse um alter ego respeitável, tipo um príncipe, um almirante, um senador. Eu me perguntei, mas quem ficará com os meus abismos se os pobres diabos não ficarem? Além dos personagens baseados na realidade, tipos completamente fictícios também são matéria de poesia, como lembra o amigo de Manuel, o jornalista Pedro Espínola. Ele inventou que tinha um pintor amigo dele que misturava folhas e lagarta e produzia ele próprio as suas cores, a sua tinta e pintava telas e tal. Ah, é o Rômulo. É, o Dom Rômulo. Rômulo Quiroga. Dom Rômulo Quiroga. É. Que era um pintor conhecido dele que misturava, fazia as tintas com folhas e frutas e flores. O verde era com lagarta. Folhas, lagarta. É. O vermelho. Mas existia? Pois é, ele botou no livro, né? Tem no livro, mas nunca vi. E todo mundo queria saber, eu tive a curiosidade de perguntar, é o pintor de parede da casa dele, o Rômulo Quiroga. Segundo o filho do Manuel, o João, vieram pessoas, muitas de São Paulo, da USP, querendo conhecer o Rômulo Quiroga e ir até a Bolívia conhecê-lo pessoalmente. Aí foi obrigado a confessar que era uma invenção dele, que era o pintor da casa dele, o Rômulo. Era o pintador. Era o baixinho. Pintor, né? Só que não era criador, né? Mas era pintor. Aprendi com Rômulo Quiroga, um pintor boliviano.
A expressão reta não sonha. Não use o traço acostumado. O olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Isto seja, Deus deu a forma, os artistas desformam. Manuel de Barros, mais de 90 anos e uma obra consagrada. Não foi nada fácil voltar a escrever depois de tantos anos de trabalho duro na fazenda. O retorno definitivo à poesia aconteceu graças ao apoio de seu filho caçula, João Venceslau, que passou a administrar a Fazenda Santa Cruz. Quando mudei para cá, montei o escritório e comecei a escrever. E aí veio matéria de poesia. Aí veio a matéria de poesia. E aí no... Aí daí para frente eu estava mais ou menos fertilizado. Acho que... E abonado? E abonado, tranquilo, né? Tranquilo para poder fazer o que eu... Poder fazer aquilo que eu gosto. Que eu sou capaz de fazer. Ele sempre foi poeta em tempo integral. É o último poeta em tempo integral no Brasil. Da estreia em 1937, com poemas concebidos sem pecado, até 1989, Manuel publicou 10 livros. Mas daí em diante, lançou praticamente um novo título a cada ano. Então aquilo saiu com força. Eu publiquei meus melhores livros depois disso. Sabe que eu saí com um certo desejo de me expressar, de criar, sabe? E foi o tempo que eu mais criei, daí para cá. No começo era o verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para a cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois. Em poesia, que é a voz do poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. Eu estou com a família organizada e eu não tenho mais responsabilidade assim prática. Botei nas mãos dos filhos, né? Principalmente do João. Mas 2007 deixou profundas marcas no poeta. Durante a produção da série Paixão pela Palavra, Manuel perdeu o filho que tornou possível sua volta à produção literária em tempo integral. João Venceslau Leite de Barros morreu em 28 de março num acidente de avião. Foi-se o produtor de campo da nossa equipe. Ficaram as lembranças de um homem que adorava sua terra e sua gente. João Venceslau também ficou nas memórias do pai. Ele foi uma inspiração permanente para Manuel desde as palavras da primeira infância. Esse negócio daqueles poemas infantis, poemas sobre a fala do João, né? Quando ele tinha 5 anos, eu explorei muito a sintaxe torta, que eu falo sempre, sintaxe torta, né? Das crianças, que eles têm um vocabulário todo especial, uma maneira de manobrar com as palavras que só criança que sabe fazer, né? Eu briguei naquele menino com uma pedra. Crianças descrevem a língua, arrombam as gramáticas. É muita coisa minha nos meus livros que são buscadas aqui do Pantanal, da conversa do João, da conversa do Pedro, meu filho, deles todos. Pedro veio na calçada. Ele recuava as mãozinhas da praça e as punha no bolso. Era flor. Quando aparecia mais perto, estava escorrendo de sol pelas pernas. Quis pegar entre meus dedos amanhã. Peguei vento. A criança que é ignorante é que é a melhor poeta do mundo.
Então eu estou virando, pela idade também diz que o velho vira criança, então eu estou tentando virar mais ainda do que... Crianças, em pleno uso da poesia, funcionavam sem apertar o botão. Um dia ele falou para mim, pai, aí como o dia envelheceu. É maravilha, né? Humanizou o dia, né? Envelheceu, quer dizer, ele é o homem que envelheceu, que ele sabe que a gente envelhece, né? Aí o dia envelheceu, uma imagem fabulosa. Eu falei, puxa, é isso que as crianças ensinam o poeta, sabe? Essa ingenuidade, essa coisa é muito importante. Se a gente perder isso, eu acho que está frito. O menino caiu dentro do rio. Tibum. Ficou todo molhado de peixe. A água dava rasinha de meu pé. Agora tem que trabalhar, não adianta mais conversar. É. Agora vamos deixar por conta do João aí, viu? É. Louvo esta fonte de todos os seres, de todas as plantas, de todas as pedras. Louvo as natências do homem do Pantanal. Todos devedores destas águas. Somos todos começos de brejos e de rãs. E a fala dos nossos vaqueiros carrega murmúrios dessas águas. Parece que a fala de nossos vaqueiros tem consoantes líquidas e carrega de umidez as suas palavras. Penso que os homens deste lugar são a continuação dessas águas. Paixão pela Palavra. Uma parceria Nonsense Produções CNN.